Olá, viajante. Aqui quem fala é o Dr. Kiyoma, o seu contador de histórias preferido. E seja bem-vindo ao canal Biotos. Parece que você chegou cedo hoje, não é mesmo? Eu tô vendo que você tá tendo uma ânsia criando uma história de terror. Mas não se preocupe, eu irei saciar essa sua fome por uma história. Ainda por cima, te deixar um pouco curioso com a história de hoje. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o like. Isso me ajuda muito e me dá mais motivo para gravar. Eu fico muito feliz que vocês estejam gostando dos vídeos. E finalmente o canal tá crescendo. Mas enfim, não vamos enrolar, não é mesmo? Sente-se na frente da fogueira e vamos começar. Em 1999, Harry Mason, um escritor viúvo, decide passar alguns dias de férias na misteriosa cidade, Silent Hill, junto com a sua filha adotiva, Sherry Mason. Enquanto Harry dirige, ele vê uma garota parada no meio da pista. Ao tentar desviar, ele perde o controle do carro e sofre um grave acidente. Quando acorda, Harry percebe que Sherry desapareceu. A cidade está completamente coberta por uma névoa espessa e parece deserta. Sem pensar duas vezes, ele entra em Silent Hill para procurar sua filha. Logo nos primeiros minutos, Harry vê uma menina muito parecida com Sherry andando pelas ruas. Ele a segue até um beco escuro, mas o lugar se transforma em um pesadelo. As paredes enferrujam, o ambiente escurece e criaturas monstruosas começam a surgir. Harry é atacado e perde o sentido. Ao acordar novamente, ele está em um café, onde conhece a policial, Sybil Bennett, que também chegou à cidade para investigar acontecimentos estranhos. Ela entrega uma arma a Harry e decide ajudá-lo. Enquanto procura Sherry, Harry encontra uma mulher chamada Dahlia Gillespie. Ela fala de maneira confusa sobre uma entidade conhecida como o Demônio. Entrega a Harry um objeto chamado Flaurus, dizendo que ele será essencial para deter o mal. Durante a sua busca, Harry também conhece a médica Lisa Carland, que trabalha no hospital da cidade. Lisa parece tão perdida quanto ele, mas aos poucos, ela demonstra estar escondendo alguma coisa. Ao longo da exploração, Harry percebe que Silent Hill alterna entre dois mundos, um coberto por neblina e o outro extremamente sombrio, conhecido também como Otherworld. Nesse lugar, tudo é tomado por ferrugem, sangue e monstros horríveis. A cidade parece viva e muda constantemente. Conforme a história avança, descobrimos o verdadeiro passado da cidade. Anos antes dos acontecimentos do jogo, existia uma menina chamada Alessa Gillespie, filha de Dahlia. Alessa possuía poderes psíquicos muito extraordinários desde pequena. Dahlia fazia parte de um culto religioso que acreditava na chegada de um deus, capaz de criar um paraíso na Terra. Para realizar esse ritual, ela decidiu usar a própria filha como receptáculo dessa divindade. Alessa foi queimada viva durante o ritual, mas sobreviveu graças aos seus poderes. Mesmo sofrendo dores inimagináveis, ela conseguiu impedir o nascimento do deus, dividindo sua própria alma em duas partes. Uma metade permaneceu em seu corpo, em Silent Hill, e a outra metade renasceu como um bebê, encontrado na estrada por Harry e sua esposa. Eles adotaram a criança e chamaram ela de Sherry. Durante 7 anos, Sherry viveu normalmente, porém quando voltou para Silent Hill, sua alma começou a ser atraída de volta para Alessa. É por isso que Sherry desaparece logo após o acidente. Enquanto Harry investiga tudo isso, ele descobre algo terrível sobre Lisa Carland. Lisa havia cuidado de Alessa no hospital após o incêndio. O culto obrigava Lisa a mantê-la viva para que o ritual continuasse. Com o tempo, Lisa morreu, e a mulher que Harry encontra durante o jogo é apenas uma manifestação criada pelos poderes de Alessa. Quando Lisa percebe que já está morta, entra em desespero e se transforma em uma figura monstruosa. Harry também entende que Dahlia nunca quis ajudá-lo. Ela apenas manipulou para usar o Flaurus como uma armadilha capaz de prender Alessa e finalmente completar o ritual que ela havia iniciado há anos atrás. Quando Harry finalmente encontra Alessa, Dahlia aparece e ativa o Flaurus. A garota é capturada e sua metade de alma, Sherry, se une novamente com ela. Com a alma completa,
o deus do culto finalmente começa a nascer. Nesse momento surge Dr. Michael Kaufman, diretor do hospital e aliado do culto. Porém, ele trai Dahlia ao lançar sobre a criatura uma substância chamada Aglaophotis, que força o deus a sair prematuramente do corpo de Alessa. O resultado é o nascimento de uma monstruosa criatura demoníaca. Harry enfrenta essa entidade numa batalha final. Após derrotar o monstro, Alessa, já morrendo, agradece Harry por tudo. Antes de desaparecer, ela cria um novo bebê, uma reencarnação de sua alma purificada, e a entrega para Harry. Harry foge da cidade levando o bebê nos braços. Dependendo do final obtido, Sibyl pode sobreviver ou morrer. Kaufman é arrastado para o outro mundo por Lisa, e Dahlia morre durante o fracasso do ritual. Os monstros da cidade de Silent Hill. Em Silent Hill 1, os monstros são uma manifestação do sofrimento dos medos e traumas de Alessa. Muitos deles representam os abusos e a solidão e a dor que ela sofreu durante a infância. E são deles que a gente vai falar agora. Air Screamer. Criaturas voadoras, parecidas como pterossauros, são um dos primeiros inimigos do jogo e atacam em bandos. Grey Child. Pequenas criaturas humanoides armadas com facas. Elas aparecem logo no início do jogo e lembram crianças deformadas. Growler. Cães monstruosos com a pele rasgada e a aparência apodrecida. São rápidos e aparecem pelas ruas da cidade. Night Flutter. Uma versão mais forte do Ice Screamer, encontrado mais tarde no jogo. Larval Stalker. Pequenas sombras que parecem observar Harry. Elas não atacam, apenas desaparecem quando você se aproxima. Puppet Nurse. Enfermeiras controladas por parasitas. São inspiradas nas enfermeiras que cuidavam de Alessa, enquanto ela estava internada após o incêndio. Puppet Doctor. Médicos igualmente dominados por parasitas, encontrados no hospital. Romper. Criaturas grandes que se movimentam dando saltos e atacam com as suas garras. Wormhead. Monstros parecidos com um enorme verme ou lagarta, encontrados nos esgotos. Float Stinger. Uma gigantesca mariposa que serve como chefe após derrotar sua forma laval. Split Head. O primeiro chefe do jogo. É um enorme lagarto cuja cabeça se abre ao meio para atacar. Twin Feather. Um verme gigante que vive na areia e ataca no pátio da escola. Incubus. O Incubus é o chefe final do final bom do jogo. É a forma demoníaca do deus que o culto tenta trazer ao mundo. Incubator. Uma versão alternativa do chefe final, que parece em outros finais do jogo. Apesar de Silent Hill 1 ter poucos monstros em comparação com os jogos seguintes, cada criatura foi criada para simbolizar um aspecto específico da mente de Alessa, o que torna o terror do jogo muito mais psicológico do que apenas visual. O que é a cidade de Silent Hill? A cidade de Silent Hill é muito mais do que um cenário de terror. Ele é um lugar onde a realidade e o mundo espiritual se misturam, fazendo com que os medos e os traumas, culpas e desejos mais profundos das pessoas ganhem forma física. Na história, originalmente a pequena cidade turística às margens do rio Lago Toluca, muito antes da chegada dos colonizadores, povos indígenas já consideravam aquela região um local sagrado, onde existia uma forte energia espiritual. Com o passar dos anos, tragédias, mortes, rituais do culto local e acontecimentos sobrenaturais corromperam essa energia. A cidade passou a agir como uma espécie de espelho de alma humana. Isso significa que duas pessoas podem entrar em Silent Hill e viver experiências completamente diferentes. Por exemplo, Harry Mason enfrenta um pesadelo criado pelos poderes de Alessa. James Sunderland, o protagonista de Silent Hill 2, vê monstros ligados à sua culpa e ao seu passado. Heather Mason, em Silent Hill 3, encara horrores ligados à continuação da história de Alessa. A cidade costuma ser representada em 3 estados. No mundo real, a cidade existe como qualquer outra, embora quase sempre seja vazia. Fog World, mundo da névoa.
ruas cobertas por uma névoa densa, onde os monstros começam a aparecer. Otherworld, o outro mundo. Uma dimensão infernal, marcado por uma ferrugem, grade, sangue e carne, onde o terror atinge o seu auge. De certa forma, a cidade parece escolher quem atrai. Pessoas marcadas por traumas, culpas ou ligadas ao culto acabam sendo levadas até ela. Silent Hill não é exatamente maligna, ela apenas revela aquilo que existe no interior de cada indivíduo. Essa é uma das razões pelas quais a série é considerada uma das maiores exemplos de terror psicológico. O verdadeiro horror não está apenas nos monstros, mas na mente da pessoa que entra na cidade. Então, o vídeo acabou por aqui. Eu agradeço muito você que veio até o final. Agradeço muito você estar curtindo o conteúdo do canal. Mas então, até a próxima história, viajante. Mas antes de eu ir, eu quero apenas lhe dar um aviso só. Se essa noite você sonhar com uma cidade coberta por neblina, lembre-se de uma coisa, das minhas seguintes palavras. Em Silent Hill, os monstros não são o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é descobrir quem você realmente é. Boa noite.